Olá senhoras e senhores e bem-vindos para mais um vídeo. E hoje o vídeo vai ser algo totalmente meio bizarro. Na verdade nós vamos falar do autor de Nagatoro e o seu passado com algumas artes meio pesadas que ele acabava fazendo, mas que ele acabou mudando bastante. E bem, de quem a gente tá falando do autor? A gente tá falando de Nanashi, cujo perfil ele tem quase 300 mil seguidores. É muita gente. E dando uma leve explicação por cima do anime, pra quem não sabe, é um anime de romance, onde a Nagatoro ela acaba fazendo sempre algum tipo de bullying com o senpai, mas claro, é um bullying totalmente leve, e isso vai escalando pra um romance gradualmente. É um anime comédia e romance ao mesmo tempo. E ele sempre acaba postando algumas artes, Ok, dá pra ver que ele não tá totalmente purificado. Olha, ele fez uma arte oficial para Dragon Maid. Isso aqui é algo que eu nunca esperaria dele. Mas ele sempre fez umas artes muito fofas de Nagatoro. E até hoje ele continua fazendo algumas bem legais. E algumas meio suspeitas que eu prefiro passar rapidamente. Ok, talvez ele não esteja totalmente purificado. Mas vamos lá, você sabia que o casamento do Naruto e da Hinata acabou curando o autor de Nagatoro? Pois é, Nanashi ele era bem conhecido pelos vários hentais que ele acabava fazendo. Alguns, na verdade, eram bem pesados. Mas enfim, ele acabou excluindo muitas dessas obras. Então você não vai achar elas no Pixiv oficial dele. Infelizmente só tem hentai. É até meio estranho dizer isso. E eu vou dizer, eu entrei no Danburu e pesquisei pelas artes dele no Google e... Entrem vocês mesmos e vocês vão descobrir. Bom, se bem que até hoje no Twitter dele ele posta algumas coisas muito sus, né? E o mangá dele também não é como se fosse muito family friend. Mas procurar pelas artes apagadas dele, você vai ver as coisas mudam drasticamente. Então vamos lá. O autor ele já tinha, de certa maneira, gostado muito da Hinata. E ele preferia muito mais a Hinata do que a Sakura naquele tempo, onde estava ainda acontecendo o mangá de Naruto. E não dava pra saber direito com quem ele ia ficar. Então ele acabou dizendo que a Hinata ela tinha vantagem em cima da Sakura, porque tinha peitos grandes, boa personalidade, peitos grandes, uma boa família, é uma moça educada e tem peitos grandes, obviamente. Ele acabou dizendo isso 3 vezes. É realmente algo a se tocar. Então essa pessoa que estava discutindo com o autor de Nagatoro acabou dizendo que também escolheria a Hinata. Então acabou passando o tempo. Até que em 2025, dia 9 de dezembro, uma pessoa acabou fazendo uma publicação que viralizou bastante. E ele acabou dizendo que essa é uma história muito conhecida de um certo mangaka, que desenhava histórias extremas de mangás adultos, até Netoreri. E que ele acabou sendo purificado pelo grande Ship Naruhima, que é a junção de Naruto com Hinata, e que depois acabou criando um mangá popular de amor, que se chama Nagatoro. A publicação dele teve quase 5 milhões de visualizações. E aqui no site a pessoa diz que foi ver o passado dele e também ficou enjoado. Eu não vou mentir, se eu fiquei enjoado e o autor de Você Sabia os Animes também ficou enjoado, pode ter certeza que as artes eram realmente pesadas. Eu não sabia que ele tinha ficado enjoado também, foi até pego desprevenido. Então o autor de Nagatoro, ele acabou fazendo 2 doujins de Naruto, onde basicamente eles se amavam, não tinha nada muito impuro, quer dizer, era sexo, mas basicamente era amor, não era nada muito apelativo. Então ele acaba dizendo, acabei desenhando um mangá de amor puro entre Naruto e Hinata. É um pouco diferente do que normalmente faço. Como você acha que ficou? E os doujins, eles foram lançados em 2015, esse do Naruto e da Hinata. E com o tempo, ele foi ficando ainda mais puro. Quer dizer, a gente viu aqui, né, ele não tá totalmente puro, mas vamos dizer que ele está 90% puro agora. E vários japoneses começaram a se questionar se ali foi o ponto de virada dele. Olha, eu vendo tudo isso daqui, eu acredito que sim, tá? Na verdade, essa história é até bem legal de se dizer. Mas enfim, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu tenho algumas considerações a falar. Cuidado quando você pesquisar o histórico do autor de Nagatoro. Você vai se surpreender com algumas coisas. É só o que eu digo. É só o que eu digo. É uma coisa totalmente bizarra. Vejam por conta própria. Mas enfim, eu vou terminar o vídeo aqui por hoje. Diz aí o que vocês acharam disso. Também acham que ele foi purificado pelo mangá de Naruto? Eu acredito que sim. Mas enfim, tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que estejam. Até a próxima.